Quase todos os relatos começam da mesma maneira. Não com a criatura, mas com a sensação de que alguma coisa percebeu você primeiro. Existem lugares onde pessoas aprendem cedo a não permanecer do lado de fora, depois de certo horário. Lugares onde o silêncio parece diferente, onde o vento parece carregar sons errados, e onde moradores locais evitam falar sobre determinadas regiões da floresta, principalmente à noite. Nas montanhas Apalaches, histórias sobre vozes vindas das árvores circulam há décadas. Pessoas relatam ouvir assobios, passos acompanhando trilhas, alguém chamando pelo nome, sons de animais que parecem quase humanos, mas talvez o detalhe mais estranho é que muitos moradores repetem exatamente a mesma regra. Se ouvir algo na floresta chamando você, não responda, porque segundo vários relatos, algumas coisas não apenas observam, elas imitam. Durante a noite, as montanhas ficam cobertas por neblina espessa, as trilhas desaparecem no escuro, e existem regiões onde o silêncio parece pesado demais, sem insetos, sem pássaros, sem vento, como se a própria floresta estivesse esperando alguma coisa. E não são apenas os Apalaches. No Skinwalker Ranch, investigadores, moradores e visitantes relatam fenômenos que desafiam explicações normais há anos. Luzes surgindo no céu, animais desaparecendo, criaturas observando propriedades à distância, sombras caminhando perto das cercas durante a madrugada e equipamentos falhando sem motivo aparente. Mas entre todos os relatos vindos do rancho, alguns dos mais perturbadores descrevem figuras que parecem humanas apenas de longe, porque quando se aproximam, os detalhes começam a parecer errados. Braços longos demais, movimentos rápidos demais, silêncio absoluto, olhos refletindo luz de maneira incomum, como se alguma coisa estivesse tentando copiar um ser humano, sem entender completamente como funciona. Em desertos isolados do Arizona e do Novo México, caminhoneiros contam histórias parecidas. Estradas vazias, nenhum carro por quilômetros. E então, alguma coisa parada longe demais no acostamento, imóvel, observando. Alguns descrevem figuras muito altas. Outros dizem ter visto animais encarando seus veículos sem medo algum. Mas quase todos relatam a mesma sensação. O ambiente inteiro parecia errado. E talvez seja exatamente isso que torna esses relatos tão perturbadores. Porque o medo não vem apenas da ideia de criaturas escondidas em lugares isolados. O medo vem da repetição dos padrões. Pessoas diferentes, lugares diferentes, décadas diferentes, mas sempre os mesmos detalhes aparecendo outra vez. O silêncio, a sensação de vigilância, a voz chamando na escuridão, e algo tentando parecer familiar, enquanto observa de longe. Quase todos os relatos começam da mesma maneira. Não com a criatura, mas com a sensação de que alguma coisa percebeu você primeiro. Existem lugares onde pessoas aprendem cedo a não permanecer do lado de fora, depois de certo horário. Lugares onde o silêncio parece diferente, onde o vento parece carregar sons errados, e onde moradores locais evitam falar sobre determinadas regiões da floresta, principalmente à noite. Nas montanhas Apalaches, histórias sobre vozes vindas das árvores circulam há décadas. Pessoas relatam ouvir assobios, passos acompanhando trilhas, alguém chamando pelo nome, sons de animais que parecem quase humanos, mas talvez o detalhe mais estranho é que muitos moradores repetem exatamente a mesma regra. Se ouvir algo na floresta chamando você, não responda, porque segundo vários relatos, algumas coisas não apenas observam, elas imitam. Durante a noite, as montanhas ficam cobertas por neblina espessa, as trilhas desaparecem no escuro, e existem regiões onde o silêncio parece pesado demais, sem insetos, sem pássaros, sem vento, como se a própria floresta estivesse esperando alguma coisa. E não são apenas os Apalaches. No Skinwalker Ranch, investigadores, moradores e visitantes relatam fenômenos que desafiam explicações normais há anos. Luzes surgindo no céu, animais desaparecendo, criaturas observando propriedades à distância, sombras caminhando perto das cercas durante a madrugada e equipamentos falhando sem motivo aparente. Mas entre todos os relatos vindos do rancho, alguns dos mais perturbadores descrevem figuras que parecem humanas apenas de longe, porque quando se aproximam, os detalhes começam a parecer errados. Braços longos demais, movimentos rápidos demais, silêncio absoluto, olhos refletindo luz de maneira incomum, como se alguma coisa estivesse tentando copiar um ser humano, sem entender completamente como funciona. Em desertos isolados do Arizona e do Novo México, caminhoneiros contam histórias parecidas. Estradas vazias, nenhum carro por quilômetros. E então,
Alguma coisa parada longe demais no acostamento. Imóvel. Observando. Alguns descrevem figuras muito altas. Outros dizem ter visto animais encarando seus veículos sem medo algum. Mas quase todos relatam a mesma sensação. O ambiente inteiro parecia errado. E talvez seja exatamente isso que torna esses relatos tão perturbadores. Porque o medo não vem apenas da ideia de criaturas escondidas em lugares isolados. O medo vem da repetição dos padrões. Pessoas diferentes, lugares diferentes, décadas diferentes, mas sempre os mesmos detalhes aparecendo outra vez. O silêncio, a sensação de vigilância, a voz chamando na escuridão e algo tentando parecer familiar, enquanto observa de longe. Se existe uma coisa que aparece repetidamente nos relatos, é que quase ninguém percebe o perigo imediatamente. Porque, segundo muitas histórias, skinwalkers não atacariam como predadores normais. Primeiro, eles observam. Muitas pessoas descrevem a mesma sequência antes de um encontro. O ambiente muda, os sons desaparecem, e então começam pequenos comportamentos estranhos que parecem fáceis de ignorar. É exatamente aí que vários relatos dizem que o erro acontece. Por isso, algumas pessoas que vivem próximas a regiões isoladas seguem certas regras até hoje, não como superstição, mas como forma de evitar chamar atenção. A primeira regra é simples. Não investigue sons estranhos à noite, principalmente em florestas, montanhas ou estradas vazias. Diversos relatos descrevem pessoas ouvindo assobios, batidas na mata, vozes conhecidas, alguém chamando pelo nome. O problema é que muitas histórias afirmam que a voz parece familiar demais, calma demais, quase como uma imitação. Por isso existe uma regra repetida em vários relatos. Se ouvir alguém chamando você do lado de fora, mas não esperava ninguém, não responda imediatamente. Outro detalhe importante aparece constantemente nos relatos. Os animais percebem primeiro. Cães que começam a encarar a floresta. Animais recusando certas áreas da casa. Gatos observando corredores vazios durante a madrugada. Segundo muitos relatos, ignorar o comportamento dos animais seria um erro, porque eles reagem antes dos humanos perceberem a presença. Algumas pessoas afirmam que a criatura tenta permanecer observando por longos períodos. Por isso, outra recomendação aparece repetidamente. Evite ficar olhando muito tempo para figuras distantes na escuridão, especialmente em estradas abandonadas, florestas, regiões rurais, áreas isoladas das montanhas. Muitos relatos descrevem exatamente a mesma cena. Uma figura parada longe demais, imóvel, observando. E quanto mais tempo a pessoa olha, mais estranho o corpo parece. Braços compridos demais, postura errada, movimentos rápidos demais quando finalmente se mexe. Segundo vários relatos, outro erro comum seria seguir curiosidade. Pessoas saindo de casa para investigar sons, entrando na mata sozinhas, seguindo pegadas, ou tentando gravar criaturas à distância, porque muitas histórias terminam exatamente depois disso. Existe ainda um detalhe extremamente perturbador nos relatos mais modernos. Algumas pessoas afirmam que a criatura tenta parecer inofensiva, não monstruosa, mas quase normal. Por isso muitos descrevem a sensação de algo parecia errado, mas eu não conseguia explicar o quê. E talvez essa seja a parte mais perigosa, porque o cérebro humano demora para reagir quando algo parece familiar. Então algumas pessoas seguem outra regra. Se o ambiente começar a parecer estranho, vá embora imediatamente, especialmente se acontecer silêncio absoluto na floresta, sensação forte de vigilância, animais agindo diferente, sensação de estar sendo seguido, alguém chamando seu nome sem origem clara. Porque, segundo muitos relatos, o encontro raramente começa quando a criatura aparece. Ele começa muito antes, no momento em que alguma coisa percebe que você está sozinho. Talvez o maior erro seja imaginar que histórias sobre skinwalkers falam apenas sobre criaturas, porque no final, muitos relatos parecem falar sobre comportamento humano, curiosidade, impulso, a necessidade de investigar o desconhecido. Durante décadas, pessoas descreveram experiências parecidas em florestas, desertos e estradas isoladas. Vozes vindas da escuridão, figuras observando de longe, animais percebendo algo antes dos humanos. E embora ninguém consiga provar o que realmente existe por trás dessas histórias, algumas regras continuam aparecendo repetidamente. Não seguir vozes na mata, não ignorar o comportamento dos animais, não permanecer sozinho em regiões isoladas durante a madrugada e, principalmente, não confiar imediatamente em algo apenas porque parece familiar. Talvez seja exatamente isso que torna esses relatos tão perturbadores.
Porque o medo não vem apenas da ideia de uma criatura escondida na floresta. O medo vem da possibilidade de que alguma coisa esteja observando pessoas, aprendendo o comportamento humano, tentando parecer segura o suficiente para se aproximar. E segundo muitos relatos, o momento mais perigoso não seria quando a criatura aparece, mas quando alguém finalmente decide chegar perto para descobrir o que viu. Nas montanhas Apalaches, ainda existem moradores que evitam certas trilhas depois do pôr do sol. No Skinwalker Ranch, histórias continuam surgindo até hoje. E em regiões isoladas dos Estados Unidos, existem pessoas que simplesmente se recusam a falar sobre o assunto, talvez por medo, ou talvez porque algumas experiências mudam completamente a forma como alguém enxerga a escuridão. Porque depois de certos relatos, o silêncio da floresta nunca mais parece vazio. E talvez a pergunta mais perturbadora não seja: essas criaturas existem? Mas sim, quantas pessoas ignoraram os sinais antes de perceber tarde demais que alguma coisa já estava observando elas há muito tempo? Se você gostou desse tipo de investigação sombria, existem muitos outros relatos escondidos em lugares que poucas pessoas têm coragem de explorar. E alguns deles ficam ainda mais perturbadores quanto mais você pesquisa.